Os X-Men sempre enfrentaram grandes vilões dos quadrinhos. Com tantos bonecos de ação sendo lançados, chegou a hora de reformular minha prateleira de vilões dos X-Men. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para a história dos quadrinhos e bonecos de ação. Os quadrinhos dos X-Men da Marvel definiram o padrão de excelência em narrativa cinematográfica. Grupo de heróis temidos e incompreendidos enfrenta grandes ameaças da Terra e do universo. Felizmente, a Marvel Legends nos trouxe várias figuras para exibir. Minha prateleira principal dos X-Men separa os heróis por eras, membros originais, novos e diferentes X-Men e a era azul e dourada dos anos 90. A narrativa é essencial para mim ao criar exposições, preciso olhar e entender de imediato o que representam. E através do uso de suportes de voo, elevadores e figuras de diferentes alturas e escalas, eu tento garantir que cada action figura individual se destaque. Minha exposição original de vilões dos X-Men tentou aproveitar isso, combinando os maiores personagens que os poderosos mutantes da Marvel já enfrentaram, todos em uma única prateleira. Ainda recebemos versões novas e melhores dessas figuras, como este Sentinela. E mesmo que ele represente o desenho animado dos X-Men dos anos 90, ainda mantém o estilo clássico dos quadrinhos. Infelizmente, chegou a hora de remover as figuras antigas e recomeçar. Já removi várias figuras dessa exposição na minha série de vídeos sobre a história dos Marvel Legends. Se ainda não assistiu, confira. Essa prateleira provavelmente tinha a maior concentração de figuras antigas da Toy Biz restantes, incluindo figuras da sublinha X-Men clássico e alguns Build-A-Figures originais da Toy Biz. A exposição se baseava nos 3 Build-A-Figures do Sentinela que ficavam na fileira de trás. E eu sabia que a próxima exposição teria que começar com aqueles novos Sentinelas. Só tinha um problema, esse negócio é enorme, e eu comprei 3 deles achando que poderia repetir o que fiz antes. Isso não vai acontecer, então é hora de recomeçar, pois essas novas figuras são enormes. Vou liberar 2 prateleiras inferiores da estante para encaixá-los, por quê? Gravidade. Não quero que essas coisas caiam e destruam o que está embaixo. Eles são pesados, então prefiro deixá-los na base do armário em vez das prateleiras de vidro. Beleza, já decidimos onde vão ficar. Agora só precisamos decidir quem vai ficar na exposição. Meu plano inicial era simplesmente replicar o que eu já tinha, um apanhado dos maiores vilões dos X-Men. Eu até gravei todo esse trecho em que eu mexo numa caixa de figuras, tentando decidir quem ficaria e quem sairia. Mas a quantidade enorme de figuras produzidas significa que alguns personagens realmente incríveis vão acabar ficando de fora, simplesmente por falta de espaço. Mas conforme fui passando mais tempo com esse novo Sentinela, percebi por que eu gostava tanto dele. Ele realmente se parece exatamente com a forma como John Byrne os desenhou durante os agora clássicos dias da saga Dias de um Futuro Esquecido. Chris Claremont e John Byrne são considerados a melhor dupla criativa dos X-Men e fizeram a fase definitiva de Uncanny X-Men entre as edições 108 e 143. Não foi apenas uma fase que definiu uma era, ela mudou os quadrinhos para sempre, então eu mudei de ideia em vez de fazer só uma prateleira dos melhores vilões. Usarei essa exposição para contar toda a fase dos X-Men de Claremont e Byrne, mas para isso precisamos falar um pouco da história dos quadrinhos. A primeira edição de Byrne, em parceria com Claremont, foi a número 108, finalizando um arco da fase Claremont-Cockrum. Nessa edição, X-Men e Starjammers enfrentaram a Guarda Imperial, enquanto o Fênix curou o Cristal Micrano, revelando seu grande poder e o perigo futuro. Na edição 109, o Arma Alpha procurou o Arma X, ou Wolverine, tentando levá-lo de volta ao serviço do governo canadense. Como um verdadeiro fã de tudo relacionado a John Byrne, eu acho que o Guardião é um dos personagens mais legais de todo o universo Marvel. Agora, o próprio Byrne é canadense, mas ele realmente não criou esse personagem. Achando que seria o Capitão América do Canadá, ele só criou essa farsa para enfrentar os X-Men. Mas o Arma Alpha se tornou Vindicator e depois se tornou Guardião, e virou um dos personagens principais de todo o universo Marvel. Após 10 edições de preenchimento, a edição 111 mostra o Fera voltando para salvar os X-Men capturados e expostos. Em um show de aberrações de circo, Hank descobre quem ele acha que está por trás do plano, Mesmero, um personagem que nunca ganhou uma figura, mas a página final revela o verdadeiro mentor por trás disso. Ninguém menos que Magneto, essa cena simplesmente não funciona sem uma figura do Magneto.
Ele foi o primeiro vilão enfrentado pelos X-Men e continua sendo seu maior arqui-inimigo. Diversas figuras do Magneto já foram lançadas ao longo dos anos, e minha ideia inicial era usar a da Mayfex aqui, por causa da capa de tecido com arame flexível, mas ela simplesmente não tinha o porte necessário para ser o destaque dessa exposição. Na verdade, voltei e usei a 7 dos X-Men dos anos 90. Principalmente porque eu adoro o jeito que a capa dele faz essas ondulações aqui embaixo e se eleva sobre os ombros dele. Mas eu senti que a cabeça daquele X-Men dos anos 90, a 7, era um pouco caricata demais, então eu troquei a cabeça pela do Family Matters. A cabeça do pacote triplo, que eu acho que tem aquele ar de ameaça, maldade e simplesmente aquele visual poderoso do Magneto que a gente precisa ter na frente dessa exposição. Na edição 12, vemos Magneto enfrentar essa equipe inexperiente e derrotá-los facilmente com um 13. A primeira era apresentar uma capa queimada e crédito de corroteirista. Os X-Men estão presos e sem poderes na base de Magneto, mas Tempestade usa sua experiência como ladra para abrir as fechaduras. Sob o comando de Ciclope, os X-Men derrotam Magneto e destroem a base ao causar uma erupção. Fênix e Fera escapam e sobrevivem na neve. A edição 14 mostra que os X-Men também sobreviveram à explosão. Eles acabaram na Terra Selvagem, um oásis tropical pré-histórico no meio da Antártida, apenas para se encontrarem nas garras de Sauron. A batalha na edição 15 é uma das HQs mais belas já feitas, com Byrne no auge artístico. Antes de sair da Terra Selvagem, os X-Men ajudam Ka-Zar a derrotar o Deus do Sol na edição 16. Poder exibir minha figura do Sauron foi definitivamente um dos motivos pelos quais eu quis refazer minha prateleira de vilões dos X-Men em primeiro lugar. Veja só, é incrível. Agora temos duas versões diferentes do Sauron. Esse é o Build-A-Figure original e eu gosto mais dele, principalmente porque o saiote dele tem mais enfeites e penduricalhos saindo dele. O que veio no pacote exclusivo de 3 figuras da San Diego pode ter cores um pouco mais precisas, mas acho que o tom geral do Build-A-Figure original funciona muito bem. De qualquer forma que você olhe, ele parece ter saltado direto das páginas, saindo diretamente da arte do John Byrne. E ele definitivamente tem que sustentar esse canto da prateleira de vilões dos X-Men. A edição 17 apresenta uma pausa na ação enquanto aprendemos mais sobre a origem do Professor Xavier, incluindo seu primeiro encontro com outro mutante, o telepata Amal Farouk. Os dois lutam no plano astral, com Xavier saindo vitorioso. Aposto que você não esperava por essa, né? São inclusões de figuras como o Rei das Sombras aqui que realmente tornam essas exibições especiais para mim. Quando venho aqui embaixo e olho para isso, sei que representam um período específico da era Byrne, Claremont e Wolverine. Acho que você não verá isso em muitas exibições atuais dos X-Men. Este é o boneco original do Rei do Crime das coleções do Homem-Aranha, não lembro se era um Build-A-Figure. Mas ele não tem os estilos de desenho animado das versões mais recentes do Rei do Crime, é só um cara de terno. E aí você pega a cabeça esculpida que vinha com o Professor Xavier na cadeira flutuante, coloca no Rei do Crime e funciona perfeitamente de dando esse personagem. Peguei algumas mãos do Fera para tentar igualar o tom de pele aos aspectos acinzentados do rosto dele. E voilá, temos uma figura do Rei das Sombras. E deixa eu dizer, não tem personagens suficientes usando fez na minha coleção. Com certeza precisávamos incluir esse cara. Na edição 18, os X-Men tentam voltar da Antártica e chegam ao Japão, onde encontram Moisés. Magnum é detido na edição seguinte, antes de concretizar o plano de afundar a ilha. Na edição 20, os X-Men continuam sua jornada, agora chegando ao Canadá, onde na edição 121, eles enfrentam toda a força da Tropa Alpha. Liderados pelo homem que agora se chama Vindicator, os maiores heróis do Canadá estão determinados a trazer Wolverine de volta para casa para ficar. Alerta de spoiler, eles não conseguem, ok? Então tecnicamente isso não entra na lista de vilões dos X-Men, mas como filho dos anos 80, qualquer oportunidade que eu tiver de celebrar a Tropa Alpha, eu vou aproveitar. E felizmente nós conseguimos todos os membros da Tropa Alpha, que agora aparecem nessa edição como Action Figures.
Tropa Alpha. Após aparecerem em X-Men, ficaram tão populares que a Marvel quis dar-lhes uma revista própria, mas John Byrne inicialmente não se interessou. Ele criou esses vilões, ou time, para dar aos X-Men adversários. Mas ele viu que se não fizesse a revista, outro faria, então assumiu e fez. Foram 28 edições, eu adoro todas e tenho cada uma, é uma revista muito boa. Agora, ainda estamos sem a Marina da primeira edição de Alpha Flight, e ela é necessária para completar a equipe. Cada membro da equipe representa uma província do Canadá, e acho que Marina representa Newfoundland. Ainda precisamos dela, e há rumores de que pode aparecer no próximo ano. Adoro exibir esses caras e usar os suportes de voo. Depois, o Guardião e os Gêmeos aparecem atrás dela, usando seus poderes e quase se tocando. Adoro a figura antiga do Sasquatch da Toy Biz porque acho que ela retrata exatamente como John Byrne desenhou o personagem. Essa exposição tem um visual incrível e fica logo acima da prateleira dos vilões dos X-Men. Ei, se gosta de quadrinhos, história e action figures, deixe um like. Para conteúdo exclusivo e vídeos antecipados, torne-se membro do canal. E como sempre, inscreva-se no Carbon Scoring, porque estamos trazendo conteúdo de qualidade como esse toda semana. Com a edição 22, os X-Men finalmente chegam em casa, e eu só gostaria de destacar que levou 8 edições para eles conseguirem voltar. O desenvolvimento de personagem lento e gradual tornou essa fase incrível. Infelizmente, o retorno deles para casa é interrompido pelas maquinações de Black Tom Juggernaut e um dos meus vilões favoritos da Marvel, Arcade. Presos em um mortal jogo de pinball, os X-Men precisam vencer desafios individuais para o entretenimento de Arcade. Ok, eu admito que o Juggernaut e o Black Tom não têm um papel muito importante nessa história. Eles basicamente fazem apenas uma participação especial em alguns quadrinhos. Mas com todas as incríveis figuras do Juggernaut lançadas ao longo dos anos, como eu poderia não incluir essa nova versão gigantesca do universo gamer do inimigo imparável favorito de todo mundo? Adicione o parceiro dele, Black Tom, e você tem uma combinação realmente ótima. E quando você está montando essas prateleiras, sempre que estiver fazendo qualquer tipo de exposição, realmente ajuda a ter figuras de vários tamanhos diferentes. Para criar planos distintos e separar elementos, é preciso variar as figuras. Todas com 6 polegadas de altura não geram dinamismo. Então o Fanático vai ajudar muito com isso. E tenho que admitir que eu simplesmente adoro o Arcade. Eu não sei se é a gravata borboleta, os sapatos plataforma ou o terno branco, tipo um animador de carnaval, mas toda edição em que ele aparece é divertida. Talvez seja meio que aquela vibe do Batman de 66, onde ele não está necessariamente tentando matá-los. Ele só quer prendê-los em uma armadilha para testar se escapam. Conheci a Arcade numa edição de Marvel Team Up com o Homem-Aranha. De qualquer forma, ele é um vilão tão único no panteão dos X-Men e alguém que realmente ajuda a preencher as lacunas dessa história. A edição 25 marca o início de sérios problemas. Jason Wingard, o mestre mental, inicia sua manipulação de Jean Grey, que prossegue na edição seguinte, enquanto os X-Men enfrentam Proteus e seus poderes de alterar a realidade em uma batalha que se estende pelos 2 próximos volumes. A edição 29 marca a estreia do Clube do Inferno e o início da saga da Fênix Negra, com eles ainda agindo nas sombras. Na próxima edição, então, a de número 31, Fênix e a Rainha Branca ficam frente a frente. É na edição 32 que a transformação de Diana Rainha Negra do Clube do Inferno se completa. E todos os X-Men estão derrotados, exceto o Wolverine, cuja batalha solo contra um exército de capangas do Clube do Inferno se tornou lendária nos quadrinhos. Os X-Men saem vitoriosos na edição 34, mas ao custo de perder Jean Grey para a Fênix. Trazendo a ação para os bonecos de ação, estão os 3 membros masculinos do Clube do Inferno logo à frente, com Sebastian Shaw, o Rei Negro. Sim, os 3 usam o mesmo traje colonial. Na verdade, é exatamente a mesma figura, só com cabeças diferentes, mas nós as recebemos no pacote de presentes do Clube do Inferno e realmente não funciona a menos que você tenha todas elas. E então aqui estão eles, parados bem na frente da Rainha Branca agora. Essa provavelmente foi a melhor figura da Emma que tivemos por um tempo.
Ela ganhou algumas figuras realmente incríveis, especialmente aquela nova dos X-Men 7, mas essa foi a que veio no pacote do Clube do Inferno, então ela está incluída aqui. Você recebe vários capangas do Clube do Inferno. Esses eram exclusivos da internet, podiam ser comprados e vinham em embalagem branca simples. Poder montar um exército com esses caras é muito legal. São figuras baratas e não tão boas, mas ficam legais juntas como grupo. E aí você tem Jean Grey como a Rainha Negra. Ó, a transformação está acontecendo. Um dos maiores arcos dos quadrinhos está se formando, com uma das melhores capas já feitas. Na edição 35, Fênix Negra, embriagada com poder ilimitado, voa pelo cosmos absorvendo o poder de uma estrela, para saciar sua sede e extinguir toda a vida em um planeta em órbita. De volta à Terra na edição 36, ela enfrenta sua equipe até que o Professor Xavier cria um bloqueio mental entre Dian e a Força Fênix. Porém, ações têm consequências, e Lalandra, do Shi'ar, exige justiça pelas vidas tiradas pela Fênix, colocando a Guarda Imperial mais uma vez contra os X-Men, que lutam pela vida de Jean Grey. Na verdade, começamos essa saga com os X-Men enfrentando a Guarda Imperial, com os Piratas Siderais ao seu lado. E infelizmente, simplesmente não tivemos membros suficientes da Guarda Imperial, o que é meio louco, já que esse é tipo o terceiro gladiador que recebemos. Esse foi o melhor, com articulações sem pinos, duplas e ótimos efeitos mostrando os poderes saindo dos olhos. Eu adoraria uma coleção maior de figuras da Guarda Imperial, mas por enquanto essa terá que bastar. E claro, temos o ser mais poderoso potencialmente do universo Marvel Fênix Negra. Essa figura mostra a transformação completa da Jean na entidade Fênix, onde ela está completamente envolvida. Veja essa escultura da cabeça, está ótima. O corpo com um esquema de cores mais escuro. E claro, eu usei o fundo original da Toy Biz para segurar a figura. Ela está lá no canto, dominando o resto da nossa exposição, exatamente como você imaginaria que ela fosse. A edição 38 resume as aventuras dos X-Men até então, enquanto a 139 inicia uma nova era ao receber a adolescente Kitty Pryde na equipe. Tudo isso prepara o terreno para o ato final de Claremont e Byrne, Dias de um Futuro Esquecido. Epílogo em 2 edições de uma das maiores parcerias criativas. Mostrava um futuro alternativo em que sentinelas eliminaram ou capturaram todos os mutantes da Terra. Com poucos combatentes da liberdade restantes, Kate Pryde é enviada ao passado para evitar o assassinato do senador Roberto Kelly, pelas mãos de uma nova Irmandade de Mutantes do Mal. Completar a nova Irmandade de Mutantes do Mal é outro grande motivo pelo qual eu quis refazer essa prateleira. Demorou uma eternidade para reunir essa equipe, mas com a nova figura do Blob finalmente conseguindo um avalanche fiel aos quadrinhos e, por fim, obtendo assim em um pacote duplo com a Vampira. Temos uma ótima versão de todos os membros dessa equipe e eles ficam muito bem juntos. Ansioso para mostrar esses caras na exposição final e entrar na batalha decisiva. No nosso presente, os X-Men continuam sua luta contra a Irmandade, enquanto no futuro, os últimos mutantes sobreviventes enfrentam desesperadamente os Sentinelas repetidas vezes, caindo até que não reste nenhum. Embora Claremont e Byrne tivessem uma última edição infantil solo, Dias de um Futuro Esquecido encerra perfeitamente uma fase única. E agora, para as figuras que deram início a todo esse projeto, os enormes sentinelas feitos sob encomenda, eu realmente gosto disso. Você pode ter visuais da cabeça e corpo danificados pela batalha em um e corpo padrão em outro. Além disso, eles realmente vêm com efeitos diferentes para seus disparos. Esses caras são enormes e, como você pode ver, eles vão criar a base de toda essa exposição. Já temos as peças, vamos montar o quebra-cabeça.
Ótimo! Agora eu preciso decidir o que fazer com essa prateleira. Diga nos comentários o que você quer ver nela. Como sempre, para os melhores quadrinhos, histórias e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.